De volta no Bispa Fé em Família, existe um sonho da família brasileira e de todo brasileiro que é comprar a sua casa própria. Mas muitas vezes esse sonho se torna um pesadelo quando você, sem perceber, está sendo envolvido para cair num golpe e está cheio de golpes no mercado. E acaba virando um grande prejuízo desse grande empenho que é comprar a casa própria. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, são hoje mais de alguns milhões de processos que envolvem as disputas imobiliárias no nosso país. E a maioria deles está relacionado, infelizmente, às fraudes ou pior, às irregularidades documentais e os contratos que são mal elaborados. E para orientar quem sonha com a casa própria ou até mesmo quer investir no mercado imobiliário com segurança, eu recebo hoje a advogada especialista em direito imobiliário, doutora Clívia Furtado. Tudo bem, doutora? Olá, tudo jóia? É um prazer estar aqui contigo. Bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Doutora, você tem 29 anos de experiência nessa área, já deve ter visto de tudo e é impressionante como o mercado imobiliário no Brasil está mais aquecido do que nunca. Tem muitos investidores que estão migrando para o mercado imobiliário também e com isso os oportunistas e as fraudes também, né, doutora? O que você mais tem visto nos últimos tempos que tem prejudicado a população de bem, que sonha com a casa própria ou deseja investir e acaba caindo aí num grande problema, uma grande armadilha? Pois bem, uma das coisas que a gente vê muito é a questão das pessoas não consultarem, fazerem realmente uma investigação tanto dos nomes quanto do próprio imóvel. A documentação. Então, realmente algo que muitas vezes confia fazer a compra direto com a pessoa que está vendendo, não busca um auxílio jurídico ou até mesmo com o corretor, que muitas vezes não está tão preparado para verificar os riscos, né? Os riscos. Qual é essa consulta e como deve ser feita? A consulta que a gente faz, ela chama due diligência imobiliária. É um pente fino realmente, né? Feito em nome tanto dos proprietários quanto do imóvel. Então, é feito uma busca minuciosa. Tá, porque, por exemplo, se nessa busca aparecer problemas, quais tipos de problema que é um alerta para quem está nos assistindo, doutor? Problemas com dívidas em nome de quem está vendendo. Dívidas trabalhistas? Dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, dívidas até mesmo execuções cíveis. Né? Vai cair em cima do imóvel. Vai cair em cima do imóvel. E se a pessoa comprou esse imóvel, como a gente diz popularmente, enroscado, como é que ela vai desenroscar isso depois? Ela vai ter prejuízos, porque o imóvel vai acabar respondendo por essas dívidas e muitas vezes a pessoa vai ficar até sem o imóvel que ela comprou. A justiça continua olhando para essa situação, priorizando a dívida, independente se o imóvel foi negociado ou não. Exatamente. Então, é por isso que a gente fala que é muito importante, né, não confiar só numa busca simples de olhar certidões, verificar que tem problemas no imóvel e não ter esse detalhe de ver que esses problemas podem influenciar diretamente na compra. Olha na aquisição. Só, existe uma pesquisa importante que você de casa, é bom que você saiba, que existem cerca de 50% dos imóveis brasileiros hoje possuem algum tipo de irregularidade documental ou de registro. Essa informação é do Ministério do Desenvolvimento Regional e do IRIB, que é o Instituto do Registro Imobiliário do Brasil. Quer dizer, de cada 2 imóveis, 1 está com problemas de documentação. É uma estatística alta, né, doutora? Altíssima. E está aí uma das questões que eu trabalho muito forte, que é a questão de regularizar os patrimônios. Ou até mesmo as pessoas que estão vendendo saber que pode ser vendido irregular, mas já regularizando para quem está comprando. Entende? Ótimo. Aí fazendo um contrato muito bem estabelecido, né? E garantindo os direitos de quem vai comprar, no caso. Então, é importante ter esse olhar. Não é que o imóvel... Por que você acha que a pessoa não procura essa assessoria? Você acha que a pessoa quer economizar na hora, doutora? Sim, exatamente isso. É o que eu falo. É aquela economia não muito inteligente. O barato que sai caro. Exatamente. Por quê?
Se você... Tem pessoas que hoje fazem o quê? Fazem uma construção muito bem estruturada, coloca porcelanato, coloca coisas... Um acabamento maravilhoso e o documento podre. Exatamente. E depois ela quer vender, trazer esse imóvel para o mercado imobiliário e querendo um valor de mercado. E isso não funciona, entendeu? Não é exatamente o... Tem que ser analisado uma série de questões. É a localização, é a documentação, é a questão, né, do acabamento. É um conjunto, não é nada isolado. Porque às vezes você está aí sendo influenciado pela internet, está pensando só no acabamento e está esquecendo do documento. E Exatamente. o documento é fundamental para que você tenha segurança patrimonial. E fica aqui o nosso alerta para que você que está pensando em comprar o seu imóvel, que você consulte sim um advogado que possa fazer esse detalhamento jurídico até para descobrir coisas que, presta atenção, a certidão negativa não está revelando. Exatamente. Né? Exatamente. Às vezes a certidão está negativa lá, está tudo certinho, né, doutora? Exatamente. Certinho. Entre aspas. Parece. Parece. Mas não é. Mas não é, né? exatamente. Então a gente isso. tem perguntas aqui, o povo pergunta, lá de Curitiba, do Paraná. Um beijo para nossa audiência de todo o Brasil. E a pergunta dele é a seguinte, para hoje a nossa especialista aqui, esclarecendo dúvidas sobre a sua segurança patrimonial no mercado imobiliário. A pergunta vem do João Batista e ele diz o seguinte: é seguro comprar um imóvel diretamente com o proprietário, sem a imobiliária? Quais os cuidados que devem ser tomados? Então, a gente volta a falar, depende. A questão não é estar comprando direto do proprietário, a questão é ter uma análise jurídica antes de fazer a aquisição. Porque se não faz toda essa averiguação antes, depois... aí já vem os problemas. Aí você fica à mercê do judiciário, de uma decisão judicial, para fazer valer os seus direitos. Então, nada melhor do que você fazer essa verificação anteriormente da aquisição. E se a pessoa acabou que não fez essa verificação, quais são as opções, os caminhos jurídicos que ela tem dentro desse negócio? Descobre depois que o imóvel está com uma dívida, está com uma execução... Então, vai depender muito. Tem casos que ela pode até perder o imóvel, não tem mais nem o que fazer. Então, por isso que exatamente tem Cada caso. Tem casos que muitas vezes ela tem um remédio jurídico para se valer disso, né? Que a gente chama de embargo de terceiro, dependendo do momento que a pessoa adquire esse imóvel, enfim. Mas a gente nunca aposta nessa situação, entendeu? A gente sempre fala, aquisição de imóvel tem que ser feita a verificação antes. Tá. Depois você fica à mercê de decisões de juiz, enfim, de uma série de coisas e de prejuízos que muitas vezes são irreversíveis. E vai ficar depois chorando o leite derramado. Sim. Essa que é a verdade. Vamos para a próxima pergunta. Lá de Ribeirão Preto, André Luiz, o corretor responde pelos prejuízos causados por uma informação errada durante a negociação, doutora? Então, o corretor ele tem a obrigação de dar clareza de todas as informações do imóvel, da situação dos vendedores, enfim, de fazer essa checagem, né? Se não faz, ele responde civilmente por isso, que é o que a gente chama de responsabilidade civil. Entendeu? E muitas vezes o corretor que trabalha no imobiliário, que a gente sempre alerta, ele acha que é a imobiliária que responde sozinha. Ele tem do Cresce dele, né? Ele responde conjuntamente também. Ah, que bom. Então, cuidado aí, hein? Os corretores que são bons só de conversa, né? Cuidado que vai responder civilmente também. E a última pergunta veio lá de Goiânia, do Carlos Eduardo, e ele diz assim: um preço muito abaixo do mercado pode indicar um golpe? Depende, justamente recai naquela questão que nós estávamos falando da irregularidade. Muitas vezes não é golpe, muitas vezes pode ser. Mas muitas vezes não, porque às vezes o imóvel regular por si só, ele já é depreciado no valor de mercado, em média uns 30% a 40%. Entendeu? Então a pessoa pode já comprar aquele imóvel regular, consciente, mas ele está mais barato. Exatamente, é o que eu falei, através de um contrato muito bem estruturado, já sabendo que meio de regularização ela pode utilizar e já proceder a essa regularização. E às vezes a pessoa pode até... com disposição para resolver essa irregularização, ela até tem um benefício de um desconto, doutora? Exato. Se bem orientada. Sim, o que eu costumo falar, às vezes tem pessoas que ela tem uma quantia guardada, ela quer fazer um investimento num imóvel desse. Porque quem realmente tem um valor
ou tem condições de comprar um imóvel através de financiamento bancário e através de um consórcio, ela não vai atrás de um imóvel assim. Então, são oportunidades. Tá. Né? Então, nesses casos, a pessoa às vezes está com o nome comprometido, não pode fazer um financiamento, ela tem um valor e ela quer se utilizar desse benefício, né? Vamos pensar assim, aí ela adquire. Não vejo problema. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. Se bem orientada, né? Exatamente. E doutora, e quando acontece da pessoa querer fazer uma permuta? Né? Olha, eu te dou um carro e aí fica da entrada da casa na conversa. Quais os cuidados que deve haver? Então, averiguar vamos supor, seja carro ou seja até mesmo um imóvel que vai entrar, todos os documentos desse bem, seja imóvel ou móvel, tem que ser muito bem averiguado. Questão do carro, verificar se tem multa, se realmente está no nome da pessoa, né? Enfim, se não está com busca e apreensão. Fazer todas as checagens. E do imóvel, a mesma coisa, tem que ser feita a due diligência. Isso. E eu tive casos que eu soube que a pessoa comprou imóvel em leilão, uma super oportunidade, mas que quando foi acessar o imóvel tinha moradores lá. Qual o caminho legal numa situação dessa? Hoje é requerer a emissão de posse, né? Hoje não é nada tão assim difícil de se fazer, não. Ai, que maravilha. E eu costumo até dizer, é uma das coisas que eu levo até para os meus workshops, que hoje o leilão, ele assim, é uma oportunidade de negócio. Olha que... Desde que também esteja acompanhado de alguém que entenda. Então você vai voltar aqui para falar das oportunidades dos leilões para você que quer trabalhar com imóvel e ter uma renda no mercado imobiliário, por que não? Com certeza. Não é? Porque diante de muita inadimplência que existe, né, no mercado imobiliário também, as oportunidades de leilão são gigantescas. E aí você pode ser bem orientado. Para você conhecer mais, @Clívia Furtado ADV. Doutora Clívia, obrigada por estar aqui com a gente. Volta, tá? Okay. Volta que a gente vai conversar sobre o leilão. Obrigada. Deus abençoe. Amém. A gente continua aqui no Bissafé em Família. E agora nós vamos falar sobre os ricos.